Olá, meus amores, mais um dia, de aula, mais um dia que se inicia com a graça de Deus, com a esperança que nós vamos vencer o que nós estamos passando. E é isso aí, meus amores. Hoje nós vamos estar vendo a página 114 do nosso livro de português, a página 115 e a página 116, se der tempo, 116, certo? Se der tempo. Hoje nós vamos ver o grau dos adjetivos. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre o grau dos adjetivos. Não dá para mostrar para vocês, porque como eu não tenho ninguém para estar me auxiliando na câmera, eu tenho que estar gravando só de frente, Só a câmera frontal. Então, diz aqui assim, deixa eu só me ajeitar aqui. Aqui diz assim: ao nos referirmos cerca desta classe gramatical, identificamos uma característica peculiar, o fato dela ser passível de reflexão. Contudo, quando se refere ao grau, se apresenta diferentemente dos substantivos, ou seja, não se trata apenas de acrescentar um sufixo para demarcá-lo. Há alguns pronomes aos quais devemos estar atentos, assim sendo, analisaremos os pontos de maior relevância no intuito de nos inteirarmos efetivamente destes. Eis que são: a variação de grau concernente dos adjetivos torna-se materializada quando se deseja comparar ou intensificar as características a que lhes são atribuídas. Para tanto, este se subdivide em duas modalidades, o grau comparativo e o grau superlativo. Hoje nós vamos estar vendo o grau superlativo. Então, o que diz aqui no grau superlativo? Superlativo, relativo de superioridade. Tem um exemplo aqui: aquele aluno é o mais participativo de todos. Então, quando ele está falando que aluno é o mais participativo de todos, ele está dando uma superioridade ao aluno. Então, por isso que ele diz assim, que o superlativo é relativo de superioridade. Superlativo relativo de inferioridade. Ele pode ser relativo de superioridade, relativo de inferioridade. Aquele aluno é o menos participativo de todos. Então, quando ele está dizendo menos, ele está dando um relativo de inferioridade, Está inferindo, está diminuindo o aluno. A intensificação a que se refere o grau superlativo absoluto é demarcada pela ideia de excesso, subdividindo em analítico e sintético. O grau superlativo absoluto analítico geralmente se constitui de um advérbio. Exemplos: esta garota é muito educada, Carlos é demasiadamente gentil. Então, o que é o advérbio aí? Educada e gentil. O superlativo absoluto sintético é expresso por meio de sufixo, os quais, na maioria das vezes, se manifestam por íssimo. Todos os ambientes são agradabilíssimos. Aí vocês viram que a palavra agradável aí está agradabilíssimo. Houve aí um acrescento do prefixo, do sufixo íssimo. Então vamos aqui para o nosso livro para a gente ver o que nós vamos entender aqui no nosso livro. Aqui foi uma breve explicação, que eu fiz uma breve pesquisa, uma pequena pesquisa, e vamos ver aqui no nosso livro o que a gente pode entender aqui. Superlativo: leia na página a seguir o trecho de um relato de uma descendente de italianos que imigram para o Brasil no início do século XX.
Rota de imigração italiana para os Estados Unidos. Aí tem aqui Itália, Nápoles. Aí tem a rotazinha aqui, a setazinha vermelha até Estados Unidos. Na página 115 tem o textinho em amarelo. Meu nome é Anela Catapano Scarpelli. Nasci em 25 de julho de 1917. Nasci nos Estados Unidos da América do Norte, em Connecticut. Meu pai é Antônio Catapano. Minha mãe, Magdalena Scapa Catapano. Eles nasceram na Itália, Nápoles. Meu pai era negociante. Ele comprava, vendia, comprava e vendia, comprava e vendia. Minha mãe era dona de casa. Ele era uma pessoa muito correta, corretíssima. Um pouco nervoso. Minha mãe era calma, muito caseira, muito passiva. Eu lembro de todos os irmãos que ficaram vivos, pois vários morreram ainda criança, só que eu fui a penúltima. Vocês perceberam aqui, cadê meu lápis? Tá aqui. Vocês perceberam aqui que ela falou que o pai dela era correto e corretíssima. Quer dizer, ele era uma pessoa correta, corretíssima. Bem aí, ela acrescentou o sufixo íssima, né? Íssima. Aí tem a primeira questão, onde vocês vão copiar essa primeira questão com letra A, B e C no caderno de vocês. Aí tem aqui, ó. No trecho apresentado, a Nela descreve seus pais e podemos ver que eles eram diferentes entre si. Letra A, em termos de temperamento, qual era a principal diferença entre eles? Então, o pai de Anela era um homem um pouco nervoso. Já sua mãe era calma e muito passiva. Não é isso que diz aqui no texto? Que seu pai era um pouco nervoso, já sua mãe era a dona de casa, era mais calma, muito caseira e muito passiva. Na letra B diz assim, em termos de comportamento, como Anela descreve seu pai? Anela descreve seu pai como uma pessoa muito correta, corretíssima. Então, o comportamento do pai dela era o quê? Que ele era uma pessoa muito correta, uma pessoa honesta. Então, ele vendia, comprava e vendia, comprava e vendia, comprava e vendia. E ele era uma pessoa correta, corretíssima, ou seja, ele era honesto nos negócios dele, né? Nas compras e vendas dele. Letra C. A diferença entre dizer que uma pessoa é muito correta e corretíssima, qual é? O termo corretíssima está... Não, espera aí. Voltar aqui. A intenção é fazer que os alunos percebam as nuances de significado entre correto e muito correto e corretíssimo. Então, o termo corretíssimo está enfatizando que a pessoa é correta. É como se ela nunca falhasse ou fizesse algo errado ou ilegal. Mais intenso do que a expressão muito correta ou adjetivo correta. Essa aí é a resposta da letra C, viu? De bem aqui, ó, o termo, quando começa bem o termo até correta. O termo corretíssima está enfatizando que a pessoa é correta. É como se ela nunca falhasse, ou é como se ela nunca falhasse ou fizesse algo errado ou ilegal, mais intenso do que a expressão muito correta ou adjetivo correta. Então, quando se fala corretíssimo, é que ela seja mais além, ela é além do que correta.
Aqui embaixo nós temos aqui, começa abaixo da letra C, que aí vocês já não vão mais copiar essa letra C. Aqui é só para ler e ouvir a explicação. Ler e ouvir a explicação. A palavra corretíssima está no grau superlativo. Ela é derivada por meio de sufixo do adjetivo correto. E está expressando as qualidades de bom caráter e honradez do pai de Anela em um grau máximo, como se ele nunca cometesse erros, falhas ou fizesse algo ilegal, por exemplo. Assim, Anela quis enfatizar que seu pai era correto no maior grau possível em sua vida familiar, dos negócios e etc. Desse modo, o grau superlativo é o grau dos adjetivos que expressam características, qualidades ou defeito em um grau muito elevado, em um grau máximo. O superlativo pode ser absoluto ou analítico, que foi aquele que eu acabei de explicar aqui no início do vídeo. O superlativo absoluto ocorre quando a característica de um ser é intensificada, sem relações de comparação com outros seres. Apresenta-se nas formas analítica. A intensificação se dá por meio de uso de palavras como ideia de intensidade, ou seja, por advérbio de intensidade. Exemplo, ela é uma pessoa muito correta. Tem aí o quê? Advérbio de intensidade, muito correta. Ou ele é pouco correto no que faz. Então, tem os dois verbos de intensidade, o advérbio muito e o advérbio pouco. Esse aí é o superlativo analítico. A intensificação se dá por meio do uso de palavras com ideia de intensidade, ou seja, por advérbios de intensidade. Quando eu falo Maria é muito bonita, ou Maria é um pouco bonita, então eu estou dando dois advérbios de intensidade. Então, isso aí é um superlativo analítico. O superlativo sintético. A intensificação se dá por meio de acréscimo de sufixo. Exemplo, o pai de Anela é um homem corretíssimo. Esse aí é o sintético, porque já acrescenta o íssimo, sufixo íssimo. Maria é belíssima. Margarida como é que eu posso falar? Margarida Ô, gente, fugiu a palavra, eu estava com a palavra na cabeça, mas deixa só, acho que vocês entenderam. Belíssima, corretíssima. Então, são essas palavras aí. Desculpem aí, que fugiu aqui. O importante é perceber que as nuances de significado entre os diferentes usos do adjetivo. O advérbio de intensidade muito intensifica a característica de ser correto. E o advérbio de intensidade pouco atenua tal característica. Já a forma superlativa corretíssimo expressa que o pai de Anela conseguia atingir o máximo da correção na sua vida. Aí nós vamos vir aqui para o superlativo relativo. Ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada em relação a um grau de seres. Essa relação pode ser superioridade. Ela é a funcionária mais correta do escritório. Então, ela está superior. Estão dando um grau de superioridade a ela. Ela é a mais correta. Ela faz o serviço melhor. Então, ela é pontual. Então, é um grau de superioridade. Inferioridade. O grau superlativo relativo, ela tem 2 graus. O de superioridade e o de inferioridade. Inferioridade. Ela é a funcionária menos correta do escritório. Ou seja, ela é aquela funcionária que nunca chega no horário, que nunca faz os relatórios direito, que está sempre
que está sempre chegando atrasada, que está sempre errando, que está sempre discutindo com os colegas. Então, ela é menos eficiente, né? Então, ela é menos correta no serviço. Releia o trecho a seguir. Ele era uma pessoa muito correta, corretíssima, um pouco nervoso. Minha mãe era mais calma, muito caseira, muito passiva. Já esse aqui, vocês vão colocar ele como letra A. Terminou lá na letra C, né, da primeira questão, vocês vão colocar ela como D, A, B, C, D, E, F e G. Vocês não vão escrever a questão 2. Vocês vão dar continuidade como D, E, F e G, na letra A da página 116. No trecho, minha mãe era mais calma. Uma comparação com outra pessoa, quem é? A comparação é feita com o pai de Anela, que era um pouco nervoso. Letra B. Como é essa comparação? Poderia ter sido apresentada na frase: minha mãe era mais calma que o meu pai. Ou minha mãe era mais calma que o meu pai, que era um pouco nervoso. Uma dessas duas frases. Letra C, que no caso vai ser a letra F. Qual superlativo é usado? Justifique sua resposta. O superlativo usado aí, nervosíssimo, calmíssima, caseiríssima e passivíssima. São os superlativos usados na letra C, que vai ser a letra F. A letra D, que será a letra G, quais são as formas sintéticas do superlativo, dos adjetivos presentes no trecho? Letra D. Gente, eu confundi a letra C. Viu? A letra C, me desculpem bem aí. Voltem lá, a letra C. A letra C, a resposta da letra C é essa. Anela usa o superlativo relativo, pois compara seus pais. E o de superioridade, porque sua mãe era mais calma que seu pai, que era um pouco nervoso. Esse é da letra C. Da letra D, é nervosíssimo, calmíssimo, caseiríssimo e passivíssimo. Certo?